Então, podemos falar? Ok, está gravando. Queridos amigos, boa noite a todos. Uma noite especial para todos nós da editora e livraria Bahá'í, que estamos tendo a presença de vocês, cada um de vocês, que é pessoas especiais, leitores, assíduos e pessoas que se importam com o trabalho feito pela editora e acompanham passo a passo, livro a livro, página a página, esses esforços. Hoje a gente vai ter uma apresentação bastante interessante que o querido Silvio Gil vai nos apresentar, do livro lançado, recém-lançado e produzido, Dias de Recordação. É um livro que ele vai explicar melhor, mas maioria parte dos textos do material desse livro são, como mostrei antes, são inéditos, né? Tem algumas passagens que já estava disponível, mas a maior parte é novidade para todos nós. E tem um motivo muito especial, porque o livro se trata das datas sagradas, né? Eu só estou dando uma introdução. O Silvio que vai nos apresentar por que isso é tão importante em toda a história da religião. Bom, nossa programação segue com oração, que a Vanessa vai fazer, abençoar nossa noite. Depois a gente vai assistir uma música gravada, uma música também inédita, muito interessante. A música pode ser que em alguns computadores ou tablet ou celulares que vocês estão acompanhando não passe a imagem tão sim, fluida e tão corretamente, mas o áudio vai sair bem legal e prestamos atenção mesmo assim. E aí depois eu apresento brevemente o querido Silvio e seguimos programação. Peço que, por favor, mantenham microfones fechados e para a gente poder dar andamento a essa abertura. Bom, tem mais uma coisa para me contar para vocês antes da oração. Esse livro ainda está em promoção especial. Para quem adquirir esse livro, ganha um cartão que está aí, um belíssimo trabalho de arte de um profissional Bahá'í que mora na Europa, um americano Bahá'í, pioneiro na Europa, que faz esses desenhos. Muitos de vocês devem ter visto no bicentenário de ascensão de Bob de Bahá'u'lláh. Todos são trabalhos dele. Ele ofereceu para a editora um máximo nome com toda essa ilustração que parecem pontos de luz. Se vocês concordam comigo, é belíssimo o trabalho. Então, tem um cartão que vem no tamanho da capa do livro para vocês embelezarem a residência, o lar de vocês com o máximo nome. Tá? É uma promoção limitada, porque tem certos números desses cartões. Quem comprar o livro vai ganhar junto um desses. E também gostaria de aproveitar e reforçar sobre o Clube do Livro. O Clube do Livro está reativado e com bastante gente se dedicando ao Clube do Livro. Cada assinante recebe na sua residência, na modalidade que assinou, se é mensal ou se é bimensal. E aí sempre tem esses cartões bonitos que vocês estão vendo, sempre tem alguma novidade, um brinde especial na embalagem que a pessoa recebe em casa. Então, quando você menos espera, um dia de trabalho, um dia dedicado a qualquer outra atividade, você é surpreendido com um belo pacote com livro Bahá'í que recém foi lançado, se é a modalidade. Existem 3 modalidades hoje, na verdade 4. Modalidade raiz para aquelas pessoas que querem iniciar sua biblioteca, sua leitura, né? Jovens, desculpa, jovens. Depois tem outra modalidade, que é a modalidade Vale, que são 6 lançamentos, a cada 2 meses um lançamento, um livro inédito, para a pessoa que já tem sua biblioteca montada, mas quer sempre receber o lançamento. E também para aquelas pessoas que querem ter tanto do acervo, dos livros já publicados, como o lançamento, a gente tem modalidade Oceano, que a cada mês aí a pessoa recebe um livro. Uma vez um livro do acervo, que já existe,
já foi publicado, e outra vez um livro novo que recém veio a ser publicado. Existe uma quarta modalidade para aquelas pessoas que querem ter total liberdade de escolher o que material e também desejam apoiar a editora financeiramente, né? E um valor como um crédito que eles disponibilizam e depois vão, na medida que precisam de livro, vão pedindo os livros que querem. Podemos, então, prestar uma atenção à oração que a Vanessa vai fazer e, em seguida, a música. Depois voltamos. Cria em mim um coração puro, ó meu Deus, e renova uma consciência tranquila dentro de mim, ó minha esperança. Através do Espírito do poder, confirma-me em tua causa, ó meu bem-amado, e pela luz da tua glória, revela-me teu caminho, ó alvo do meu desejo. Através do poder da tua transcendente grandeza, eleva-me ao céu da tua santidade, ó origem do meu ser, e com os sopros da tua eternidade, alegra-me, ó tu que és meu Deus. Faze tuas melodias imperecíveis irradiarem sobre mim tranquilidade, ó meu companheiro, e as riquezas do teu semblante antigo me livrarem de tudo, menos de ti, ó meu mestre. E o anúncio da revelação da tua incorruptível essência me trazer júbilo, ó tu que és o mais manifesto dos manifestos, o mais oculto dos ocultos. Bahá'u'lláh. Feliz é o homem que reconheceu, percebeu, escutou sua voz, trilhando o caminho de crises e vitórias. Suas qualidades marcou a história entre todos os irmãos. Foi o escolhido, contemplando a luz de Deus, revelando todos os mistérios. Mistério de Deus, Abdu'l-Bahá, o servo da glória, Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito, Abdu'l-Bahá, o centro do convênio, Abdu'l-Bahá. Feliz é o homem que reconheceu, percebeu, escutou sua voz, brilhando o caminho de crises e vitórias. Com suas qualidades marcou a história entre todos os irmãos. Foi o escolhido, contemplando a luz de Deus, revelando todos os mistérios. Abdu'l-Bahá, o mistério de Deus, Abdu'l-Bahá, o servo da glória, Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito, Abdu'l-Bahá, o centro do convênio,
uma homenagem artística a Abdu'l-Bahá nesse ano de centenário de sua ascensão, né? Para a gente iniciar essa live. Sejam todos bem-vindos novamente. A gente tem presença do querido Silvio Gil. Ele é doutor, professor, pesquisador de religiões e história. Tem muito trabalho e apresentações acadêmicas na área, incluindo pesquisas de diferentes religiões da história e a fé Bahá'í, naturalmente, durante, não sei dizer exatamente, mas mais do que 35 anos, como foi falado, vem se esforçando. E na cidade de Curitiba, onde outro dia ele estava contando para nós que se inspirava e aprendia muito com o senhor Habib Taherzadeh, entre outros amigos, e naturalmente com muito esforço pessoal dele. Então a gente ficou muito feliz que Silvio aceitou o convite da editora para poder apresentar mais algumas páginas e mais detalhes do livro Dias de Recordação, um livro inédito, um lançamento da editora, que com certeza cada um dos amigos vai desejar ter em casa e assim enriquecer sua compreensão e seus esforços das datas sagradas, né, dias comemorativos, datas sagradas, tanto individualmente como coletivamente em comunidade. Então, peço mais uma vez, então, os amigos fiquem com microfones fechados. As perguntas podem ser escritas no chat, aí nós vamos organizar e depois vamos para o nosso final. Tá bem? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo que tem mais pessoas que chegaram nesse meio tempo. O senhor Pedro, a Séries, Carriré, enfim, tem vários, Janete, tem várias pessoas que chegaram. Sejam todos muito bem-vindos e então vamos passar para o que interessa com o Silvio. Boa noite a todas e a todos. Muita felicidade de estar aqui com vocês, vendo algumas pessoas que faz muito tempo que eu não vejo, né? Já o problema é que a gente entrega a idade já, né? Então, 75 anos, tem mais alguns além dos 35. Gente, a editora me pediu para dar uns highlights do livro Dias de Recordação. Sinceramente, não foi uma missão muito fácil, muito difícil falar. São textos extremamente profundos, extremamente que tocam muito ao coração. Então, o que a gente tem mais a dizer? Depois que você lê um texto, não tem muita coisa que dizer, você fica sem a voz, né? Mas eu vou tentar colocar isso dentro de alguma estrutura para a gente conversar. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, vamos ver se funciona direitinho. Vocês estão visualizando? Sim. Ok. Então, eu queria fazer um breve preâmbulo assim, para entender por que caminho que a gente vai adotar. Vocês sabem, o Camille já comentou, né, que o livro trata-se de uma compilação de textos de Bahá'u'lláh sobre os dias sagrados. Então, a primeira parte da nossa fala vai se dedicar ao que são os dias sagrados e que estrutura de relação tem os dias sagrados com a nossa vida, né? E com a vida da fé em si. E por que as religiões adotam dias sagrados? Todas as religiões têm seus dias sagrados, né? De alguma forma. Até as religiões mais tradicionais ou mais antigas, que nem texto tem os momentos sagrados, né? Então, a primeira parte é basicamente isso. Depois nós vamos ver alguns trechos, para dar gosto para vocês, para depois vocês lerem todo o livro e apreciarem todo o livro, né? E que vai trazer algumas coisas, talvez, que poucos de nós conhecemos. Eu mesmo fiquei bem surpreso com alguns textos. Tem algumas características muito diferentes dos textos que eu já tinha lido. Então, junto com vocês, eu estou assim, experimentando essa obra. Quer dizer, eu não conheço a fundo a obra, mas eu vou tentar dar uma
uma estrutura que vocês possam apreciá-la melhor. Bem, para a gente chegar onde a gente pretende, a gente vai fazer o seguinte. Vocês já ouviram falar de Misal Abu Faz? Não sei se todos ouviram. Foi um erudito da fé e foi um dos apóstolos de Bahá'u'lláh. Em um texto interessante dele, ele fala das 4 evidências de uma nova revelação. Como é que nós podemos ver uma nova revelação? Como é que nós podemos perceber que existe uma nova manifestação de Deus para o homem? Então, ele estava pensando algumas provas Bahá'ís sobre isso, e ele coloca 4 evidências sobre a manifestação de Deus. Eu coloquei alguns textos para a gente, que não são textos ainda dos dias de recordação, mas são textos principalmente do Áquidas, para vocês entenderem. A primeira evidência é o livro sagrado. Então, o livro sagrado é a primeira evidência que nós temos para compreender que uma nova revelação de Deus traz um novo livro sagrado, traz um novo mundo, digamos assim. Então, esse texto, Bahá'u'lláh diz o seguinte: por minha vida, quem sorver o vinho seleto da equidade, oferecido pelas mãos do meu generoso favor, mover-se-á em torno dos meus mandamentos, que brilham sobre o horizonte de minha criação. O livro sagrado é o receptáculo, né, de todos os mandamentos desta nova era. E isso, então, é uma primeira evidência. A segunda evidência, um pouquinho mais complexa, o Abu Faz chama de a prova da estabilidade. Ou seja, é uma religião totalmente nova, uma revelação totalmente nova, e que visa construir uma nova civilização, um novo parâmetro. E, por isso, ele tem leis e tem diretrizes espirituais para muito tempo, para mais de 1000 anos, né? Então, essas diretrizes até aparecimento de um novo manifestante, né? Então, isso ele diz que é a prova da estabilidade. Então, vários aspectos dos dias de recordação que se refere aos dias sagrados estão incluídos nessa chamada prova de estabilidade da religião. A terceira são os sinais. Quem é de origem cristã já pensa sinais, já pensa milagres, né? É um pouco isso, mas num sentido mais do novo e daquilo que inesperado, aquilo que nós não podíamos antecipar, né? E esses sinais de que essa revelação provém, né, dessa realidade divina que se manifesta novamente aos homens, que é uma das evidências do seu papel histórico, né, e da transformação da própria civilização. A quarta evidência, essa eu acho que todo mundo já mais ou menos, quem conheceu a fé e abraçou a fé depois de adulto, deve ter passado por isso, né? As profecias, né? O interesse pelas profecias, né? Então, as profecias, porque uma revelação está conectada com a outra de alguma forma, mas as profecias, elas antecipam essa transformação, essa nova revelação, e por isso elas são importantes. Nessa questão das profecias, Bahá'u'lláh diz: nome através do qual tudo que foi registrado em teus livros santos e tuas escrituras sagradas tornou-se manifesto e que foi predito por teus mensageiros e teus eleitos. Ele cumpre as profecias do passado. Então, nós sabemos muito bem que a revelação de Bahá'u'lláh, o Bab fecha um ciclo e abre outro junto com Bahá'u'lláh, né? Fecha aquele ciclo que nós chamamos de ciclo adâmico, né, dos profetas de antanho, e abre uma nova revelação. E aí, uma revelação que não é apenas um elemento de uma era passada, é a fundação de uma nova era, que é a era Bahá'í, né? E quando nós vamos, pouco a pouco, lendo os textos dos dias de recordação, nós vamos perceber isso. Vou avançar um pouquinho mais. Bem, dentre essas leis, essas
novas diretrizes, novos mandamentos, estão os dias sagrados. Então, as religiões do passado sempre tiveram seus dias sagrados. Mas nós estamos numa situação bem diferente das religiões do passado. Eu vou dizer, não sob o ponto de vista apenas da diferença que é, ou porque é um momento claro, que Baha'u'lláh nos seus textos vai dizer, né, que todos os profetas do passado gostariam de estar aqui presentes junto com a gente. Mas também tem uma outra diferença, o mundo é diferente. O acesso que nós temos à informação, a maneira como nós temos acesso às escrituras originais da revelação de Deus. Isso não aconteceu no passado, isso é inédito. Eu vou dar um desconto para o Alcorão. O Alcorão, pelo menos, o Alcorão, o primeiro Alcorão e o Alcorão que tem hoje são iguais. Existe no Museu da Alemanha um Alcorão do século VII. E esse Alcorão do século VII é igual ao Alcorão que tem hoje. Então, o Alcorão tem essa característica. Mas já a Bíblia não. A Bíblia já não tem essa chave, né? Ela tem diferenças, né? Porque por muito tempo a Bíblia foi tradição oral, né? Só depois foi colocada em texto. Mas nós estamos agora há 178 anos da Declaração do Bab. Gente, a gente está muito perto. É perto demais até. Quem é de origem de outra religião, imagina lá os cristãos, por exemplo, há um século depois de Cristo. Ainda tem gente ligada à origem da religião. Né? O Camille falou do seu Habib, depois parece que vai ter uma homenagem ao seu Habib em uma atividade que me convidaram hoje. O seu Habib foi pego no colo por Abdu'l-Bahá. Puxa, eu convivi com ele. Olhando para ele, eu estou olhando direto para as origens da religião. O pai dele foi um dos primeiros Baha'is. Poxa, vocês já deram conta disso? E nós estamos aqui falando do outro lado do mundo, ou pelo menos do outro lado onde apareceu a relação de Baha'u'lláh, falando dele, prestando devoção a ele, que não chegou no segundo século ainda. Vocês não acham isso totalmente diferente? Isso é um milagre. Isso é um grande sinal. Né? Então, qual a relação que nós temos com esses dias sagrados? Alguns aspectos eu coloquei aqui só para ser mais didático. Né? Uma relação, porque nós, ao nos aproximarmos da revelação de Deus, nós temos uma noção de verdade, ou seja, nós estamos nos aproximando de uma verdade não uma verdade dos homens, mas uma verdade divinamente ordenada. Outro aspecto também, se eu comemoro os dias sagrados e rememoro eles, tem um aspecto de fidelidade. Eu sou fiel àquelas ordenanças e àquelas leis que Deus prescreve para o nosso dia. Outro aspecto é a aliança com Deus, que nos textos Baha'is aqui no Brasil usa convênio, né? O convênio, né? Então, o convênio é uma das chaves, e esta me parece a chave talvez mais importante, ou pelo menos decisiva, que garante a unicidade da fé em toda a era Bahá'í, praticamente, né? Todo esse, pelo menos, é nessa dispensação. Outro é uma relação de amor. Eu comemoro os dias sagrados porque eu amo a Deus, porque eu tenho amor por isso. Outra é a obediência, porque Deus prescreveu que eu devo, digamos, comemorar os dias sagrados, né? Outra é de sacrifício, né? Porque cada vez que você se relaciona com o que é sagrado, há um aspecto de sacrifício, de algo que você deixa para trás, e que se torna sagrado determinado ato. O ato de você ir no dia sagrado, comemorar um dia sagrado, é um sacro ofício, né? Quer dizer, é tornar aquilo, mesmo que seja uma coisa difícil, mas você está lembrando também de todos que se sacrificaram, e é a história da fé, nós temos muitos mártires, para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando sobre isso. Outro aspecto é uma sensação de propósito.
estou participando da construção dessa nova civilização e, portanto, estou junto, trabalhando a serviço da fé. E, claro, outra, que talvez não seja das mais virtuosas, mas eu com medo das consequências de eu não fazer as coisas do certo, né? O que eu deveria fazer, né? Então, também tem isso. Então, essa é uma dinâmica relacional que nós temos com a religião como um todo. Eu puxei para os dias sagrados, porque os dias sagrados são o nosso tema, e é um dos esteios comuns a todas as religiões, e por isso eu fiz essa comparação. Bem, agora nós vamos adentrar um pouco mais sobre os dias sagrados, e tem um texto do Ican que está citado, acho que no prefácio do Dias de Recordação, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim: reflete como ele, por um lado, com sua poderosa mão, transformou num mero punhado a terra do conhecimento e da sabedoria, anteriormente estendida. E como, por outro, desdobrou dos corações humanos uma terra nova e sumamente elevada, fazendo assim brotarem no peito iluminado dos homens as mais frescas e encantadoras flores e as árvores mais altas e poderosas. Quer dizer, a manifestação do poder de Deus. Tudo que nós conhecemos, tudo que a nossa sabedoria pode abranger, é como um punhado na mão de Deus. E é interessante que esse poder reflete também na construção dessa civilização divina a qual nós podemos servir. Portanto, embora Deus nunca deixou de guiar os homens, isso tem uma cadeia de revelação divina, vocês bem conhecem, esse é o momento, o ápice, talvez, desse projeto de Deus que começou com Adão. Né? Agora tudo é diferente. Tudo que no passado se constituiu, que nós podemos apreender, se transformou. Portanto, tudo tem uma outra dimensão, até os dias sagrados. Bem, a gente falou dos dias sagrados, falou que nós temos uma relação com a religião, de obediência, de amor, de fidelidade. Mas o que é comemorar? Ou recordar, né? Usando o termo que está no livro, recordar. Recordar algo que aconteceu. Sim, que aconteceu antes, que faz parte do começo da religião. Mas agora nós temos uma diferença fundamental. Esses dias que nós recordamos, que são sacros ou sacralizados, não foi sacralizado pelo homem, foi sacralizado pelo próprio manifestante de Deus e seu convênio. No passado isso não ocorreu, gente. Não existe nada que nós possamos olhar na Bíblia, mesmo no Alcorão, da sacralização de dias especiais explicitamente colocados. Então, o que é o dia sagrado, assim? Agora, desculpa que eu sou meio professor, eu tenho um lado técnico das coisas, né? Primeiro, o sagrado, ele não é um termo que pertence só à religião, né? Claro, o sagrado é algo distinto, algo especial. Mas o sagrado aqui tem a ver com essa, eu chamei aqui de centralidade religiosa. Uma convergência da prática religiosa. Nós temos várias convergências de hierarquias diferentes. Quando você vai para a festa dos 9 dias, é uma convergência de prática religiosa. Nós, para os 9 dias, vamos lá. Mas os dias sagrados estão em uma hierarquia superior superior, não digo, mas diferente, né? Às festas dos 9 dias. Eles são um momento que a memória desses acontecimentos, daquilo que aconteceu no passado, nós trazemos de novo para este momento atual. Eventos do ministério dos manifestantes de Deus
que o próprio manifestante de Deus apontou. E o que é memória? Eu não vou falar sobre o ponto de vista biológico, porque não é o caso, mas sobre o ponto de vista da cultura religiosa, o que é? A memória é trazer para o presente o evento, aquilo que aconteceu. Nós vamos dizer, mas como é que eu vou trazer para o presente aquilo que aconteceu? Isso é impossível. Sim, é impossível. Mas o sentimento é possível. Porque quando você memoriza, ou traz a tua memória, não memorizar, desculpa, traz a tua memória do passado para o presente, você presentifica, você torna presente a memória. É como se ela viesse de novo. É como se é um dia sagrado do nascimento de Bahá'u'lláh, é como se o nascimento de Bahá'u'lláh acontecesse de novo. A cada comemoração do nascimento é um novo nascimento, porque você traz para o presente essa memória. E tudo, a carga mística, do sentimento e do nosso dever com Deus é renovado. Então, memória é sempre lembrar desse algo significativo na nossa vida. E existe algo mais significativo na história da religião do que os dias sagrados, e na nossa fé, então, né? Isso se destaca de uma maneira muito, muito grande. Bem, recordar é voltar à memória, é sempre um ciclo, né? E esses ciclos são, no calendário, ciclos anuais, né? E que sempre nós temos aí um ato de venerar, um ato de devoção, né? Então, essas são as características da memória. Das evidências do poder de Deus é a adoção de um novo calendário. Os dias sagrados estão estabelecidos nesse novo calendário. Então, a Casa de Justiça diz: a adoção de um novo calendário em cada dispensação é um símbolo do poder da revelação divina em transformar a percepção humana quanto à realidade material, social e espiritual. Por seu intermédio, os momentos sagrados são distinguidos, o lugar da humanidade no tempo e no espaço repensados e o ritmo da vida reformulado. Um novo ciclo, um novo ritmo para a vida. A nossa vida é diferente, já não é mais contada como antes. Ela é balizada agora por esses calendário, né? Que é o calendário Badi. Eu acho que eu avancei um pouco do tempo, eu vou ser mais breve no calendário Badi, algumas coisas que vocês já conhecem, para entrar já nos textos, para a gente fechar, né? Bom, o calendário Badi, ele foi, digamos assim, revelado pelo Bab, e foi confirmado por Bahá'u'lláh. Mas eu achei interessante a etimologia da palavra Badi, né, do árabe Bada'a, que significa recriar, manifestar, fazer pela primeira vez. É o novo, né? No Corão, Badi é o maravilhoso, o único, Al-Badi, o único. Aquilo que é inigualável, que não existe igual, né? É muito mencionado no Corão. Então, esse é o calendário maravilhoso, né? Único. Bom, você sabe os dias sagrados, aqui eu vou destacar só 2 aspectos que vocês já estão experienciando. Primeiro, que não houve um ajuste dos dias sagrados, né? Começa no equinócio vernal, né? Que é de primavera, no hemisfério norte. Mas o ponto de referência é o meridiano que passa sobre o Teherã, né? Então, foi escolhido esse ponto de referência. Porque o nascimento do Bab e o nascimento de Bahá'u'lláh, a referência, por isso que eles estão próximos agora novamente, tiveram no passado um calendário lunar islâmico, agora se aproximam de novo, é exatamente quando acontece o equinócio, por isso que há diferenças. Então, exatamente com o equinócio meridiano que passa por Teherã, depois, no dia seguinte à 8ª lua nova, você tem o nascimento do Bab. E no segundo dia após a lua nova, você tem o nascimento de Bahá'u'lláh. Então, esse é o ajuste. Por isso que essas datas são colocadas não no calendário solar que a gente costuma usar, né? Bem,
Baha'u'lláh distingue digamos, duas categorias de festivais, né? Ele vai chamar de Festival Supremo o Rizvan, que é a declaração de Baha'u'lláh, e a declaração do Bab. E os outros demais festivais são os outros, né? Nauruz, o nascimento do Baha'u'lláh, martírio do Bab e ascensão de Baha'u'lláh, que foi instituído por Abdu'l-Bahá, né? Então, são essas características desses dias sagrados. Bom, o que o livro nos traz? Nos traz partes de epístolas, algumas, a maioria delas inéditas, talvez uma parte ou outra não, mas a maioria delas inédita, que são uma espécie de alimento espiritual para nós podermos rememorar esses dias. Não só sob o ponto de vista coletivo, mas também pessoal e individual. Reconectarmos com a revelação de Deus. Então, Vanessa, você podia ler para nós esse texto sobre Nauruz? Sim. Louvado sejas, ó meu Deus, por teres ordenado este dia como um festival para os eleitos dentre teus servos e os sinceros em meio a teus amados. Tu conferiste a este dia aquele nome através do qual todas as coisas criadas foram subjugadas, e as brisas de tua revelação foram sopradas entre o céu e a terra. Um nome através do qual tudo o que foi registrado em teus livros santos e tuas escrituras sagradas tornou-se manifesto, e que foi predito por teus mensageiros e teus eleitos, a fim de que todos os homens fossem preparados para te contemplar e voltar-se para o oceano da reunião contigo e apresentar-se diante da sede de teu trono e ouvir teu prodigioso chamado emitido do sol de teu ser invisível e da aurora da tua essência. Bom, vocês sabem, né, que Nauruz acontece depois do jejum. Então, o jejum é um momento de preparação. É um momento que nós nos colocamos com certas privações, né, de alimento, né, no nascer ao pôr do sol, nos preparando para o momento da festa, da grande festival, que é a festa de Ano Novo. Eu não vou entrar na questão do Ano Novo em si, mas o Ano Novo não é só um Ano Novo, porque a gente está tão impregnado da cultura do dia a dia que acha que é só uma comemoração de... Não, não é isso, não. Por isso que eu escolhi esse texto, né? É um momento da reunião com Deus, através da sua manifestação suprema, né? Então, quando começa um novo ciclo, um novo ano, é uma renovação dessa relação que nós temos com Deus, né? Então, é importante, né, que não existe um ano secular na fé. O calendário Bahá'í é totalmente ligado à religião. Quer dizer, o mundo do cotidiano se submete a esse calendário. No futuro será assim, com certeza, né? Porque é um calendário divinamente ordenado, né? Os outros foram historicamente concebidos, digamos assim, não divinamente ordenados, né? Deixa eu avançar um pouco mais. Bom, dos festivais supremos, o Rizvan, você sabe que é de suma importância na fé. O primeiro, o nono e o 12º dia são sagrados, mas todo Rizvan é sagrado no sentido, né? Só que esses 3 dias são os 3 dias escolhidos por Baha'u'lláh, né? E a gente vai ver algumas características interessantes, inclusive de cumprimento de profecias sobre o Rizvan. Vanessa, podia ler para a gente a primeira parte? A primavera divina já veio.
Ó pena mais excelsa, pois o festival do Todo Misericordioso rapidamente se aproxima. Move-te, e perante a criação inteira, magnifica o nome de Deus e celebra seu louvor, de tal modo que todas as coisas criadas se regenerem e se façam novas. Este é o dia em que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia da face de teu Senhor, o clemente, o mais generoso. Em verdade, fizemos cada alma expirar, em virtude de nossa soberania irresistível e predominante. Então, chamamos à existência uma nova criação, em sinal de nossa graça aos homens. Sou verdadeiramente o generosíssimo, o ancião dos dias. Gente, esse texto remete uma profecia que está no Alcorão, sobre, na Surah Al-Zumar, que é a surata dos grupos, que fala das trombetas, né? A trombeta soará e aqueles que estão nos céus e na terra expirarão, com exceção daqueles que Deus queira conservar. Logo soará a segunda vez, e eles ressuscitados pasmados. Porque a declaração de Bahá'u'lláh é o cumprimento dessa profecia, desse dia da ressurreição. E quando ele remete o Rizwan a isso, tem relação a essas profecias mais antigas, né? Cumprindo essas profecias de antanho, né? Chamamos à existência uma nova criação, né? Como sinal da graça aos homens. Então, a gente meditar bem sobre isso. Continua lendo? Continua. Exultai com o maior júbilo, ó povo de Bahá, ao vos lembrardes do dia da felicidade suprema, o dia em que a língua do ancião dos dias falou, enquanto partia de sua casa, seguindo ao lugar do qual ele irradiou sobre a criação inteira os esplendores do seu nome, o Todo Misericordioso. Este é um festival no qual todas as coisas foram absolvidas em virtude do aparecimento daquele que é o Rei Antigo de trás do véu dos nomes. Portanto, regozijai-vos em vossos corações, ó povos do mundo, pois as brisas do perdão sopraram sobre a criação inteira, e o espírito da vida insuflou-se no mundo. Vocês sabem, né, gente? A declaração de Bahá'u'lláh, que é a declaração pública da manifestação de Deus para o nosso dia, quem reconhecer essa manifestação e seguir suas leis, está pleno do seu perdão, da sua misericórdia. Como é uma nova criação, essa tem a mesma relação com o texto anterior, né? Tudo morreu e renasceu, novo, né? Há um renascimento, né? Porque ao reconhecer Bahá'u'lláh, nós ressuscitamos, né? É como se a gente tivesse morto antes, digamos assim. Então, o texto muito, muito impactante nisso. Claro, isso é só os trechos, né? Vocês vão poder ler o texto inteiro e meditar sobre isso, né? Remove de teus servos, então, ó meu Deus, as vestes do ego e do desejo. Ou permite que os olhos de teu povo se elevem a tais alturas que nada possam discernir em seus desejos, senão os sopros das suaves aragens da tua glória eterna. E em si próprios, nada possam reconhecer, salvo a revelação do teu próprio ser misericordioso, para que a terra e tudo o que nela se acha se purifiquem de tudo o que te não pertence.
ou de qualquer coisa que manifeste algo que não seja teu próprio ser. Remove de teus servos, ó meu Deus, as vestes do ego e do desejo. Porque para a gente refletir essa luz, a gente tem que ter a morte do eu, né? Senão o espelho não está puro para refletir essa luz, né? Então ele faz uma demonstração a gente, né? Para que a gente elimina o ego e o desejo, para que a gente possa, então, contemplar a beleza da revelação de Deus, que está na pessoa de Paula. Isso é um exercício eterno para a nossa vida, mas a gente tem uma diferença nessa vida da outra, né? Essa, a gente pode escolher e fazer isso. A outra, nós não temos mais livre-arbítrio, né? Fica a misericórdia de Deus, que na vida depois da morte não tem mais livre-arbítrio. Mas agora nós podemos fazer. Então, é a nossa chance, né? Bom, Este é o texto da declaração do Babi agora, né? Pode ler? Pode ler. Este é o jardim do paraíso, no qual se erguem os hinos de Deus, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. De onde ascendem as melodias chilreadas pelo roxinol da eternidade, sobre os ramos da árvore de Sadrato. Melodias estas, que arrebatam a alma, onde habitam as donzelas do céu, as quais jamais foram tocadas por outrem que não Deus, o Todo-Glorioso, o Santíssimo, e onde jaz entesourado aquilo que faz com que os necessitados se aproximem das praias do oceano da verdadeira riqueza, e guia o povo ao verbo de Deus. E isso, deveras, nada é senão a verdade manifesta. Por teu nome, Ele, verdadeiramente tu és Ele, ó tu que és Ele. Ó monge da unidade divina, faze dobrar o sino, pois veio o dia do Senhor, e a beleza do Todo-Glorioso subiu ao seu trono bendito e resplandecente. Louvores a ti, ó tu que és Ele, ó tu além do qual não há nenhum outro a não ser Ele. Ó Hud, profeta do decreto divino, soa a trombeta em nome de Deus, o Todo-Glorioso, o mais generoso, pois o templo da santidade foi estabelecido sobre a sede da glória superna. Louvores a ti, ó tu que és Ele, ó tu além do qual não há nenhum outro a não ser Ele. Bom, acho que algumas chaves do texto para a gente ter alguma percepção melhor, né? Vocês já ouviram de Sadrat, a árvore de Sadrat, ou Sadrat Muntaha. É a árvore maravilhosa. Quem é de origem cristã, na tradição judaica também, é a árvore do paraíso, né? Que representa a manifestação de Deus. Porque o que nós podemos conceber de Deus é o que o manifestante de Deus nos revela. Nós não podemos acessar diretamente a Deus, só através do manifestante. Por isso que ele é Sadrat Muntaha. É a árvore que indica o caminho, é a árvore da qual não há passagem, né? E portanto, tem esse aspecto. Outra característica, por teu nome, ele, verdadeiramente, tu és ele, né? É que eu até coloquei uma nota sobre isso, que também acho que no livro está também dessa forma,
ele se refere a duas letras árabes, uma chamada Ha, outra Vav, e o nome supremo de Deus, pois é um espelho do qual todos os novos atributos de Deus se refletem conjuntamente. Se vocês lembrarem, por exemplo, de um texto do Bab, a segunda epístola do Bab é que Deus tornará manifesto, o Bab diz assim: essa é uma epístola proveniente de Deus, dirigida a Deus. Ué, como é que uma epístola proveniente de Deus dirigida ao próprio Deus? Porque o manifestante de Deus é aquele que revela para nós, é Deus para nós, nesse sentido que ele reflete todos os atributos de Deus. E nesse sentido, como um reflexo dos atributos de Deus, é o que nós podemos conceber de Deus e podemos perceber de Deus. Não existe mais nada, porque o resto está proibido para nós, como seres mortais, né? Essa é a epístola do sino, eu achei muito, muito interessante, né? Outro aspecto dessa epístola é o profeta Hud. O profeta Hud é mencionado no Corão, mas ele equivale ao Eber, que é citado na Bíblia. Ele chama o profeta do decreto divino. E sabe o que Hud fez? Diz que as pessoas se esqueceram do dilúvio, da punição divina, e começaram a perder a referência de Deus. E ele estava preocupado que o decreto de Deus fosse mantido. Então, simbolicamente, ele usa essa história de Hud para que nós nos voltemos agora a essa revelação, porque tem a ver com a declaração do Bab, né? Então, esses aspectos desse texto, né? Tem outros belíssimos também. Enfim, era colocar um oceano num dedal, né? Estava difícil. A ascensão de Bahá'u'lláh. Pode ler. Brotou do Sadratul Muntaha este sagrado e glorioso ser, este ramo de santidade. Bem-aventurado quem buscou seu amparo e habita à sua sombra. Em verdade, o ramo primaz da lei de Deus brotou desta raiz que Deus plantou firmemente no solo de sua vontade, e cujo ramo foi elevado a tal ponto que abarcou a criação inteira. Glorificado seja ele, pois, por esta obra sublime, abençoada, poderosa e excelsa. Aproximai-vos dele, ó povo, e provai dos frutos de sabedoria e conhecimento que emanaram daquele que é o onipotente, o sapientíssimo. Quem deixa de provar tais frutos está privado da graça de Deus, ainda que experimente tudo o que a terra pode produzir, se apenas o soubesseis. Esta é a epístola do ramo. Acho que nesse momento da ascensão de Abdu'l-Bahá, acho que alguns na reunião devem ter lido parte dessa epístola, né? Quem que brotou do manifestante de Deus, desse ramo de santidade? Abdu'l-Bahá, né? Centro do seu convênio, né? E ele nos coloca, né? Veja, refere à ascensão, claro, com a ascensão de Bahá'u'lláh, quem representa Bahá'u'lláh, quem guia a comunidade, é Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá é uma nova criação de Deus, não existe uma figura sequer parecida com a Abdu'l-Bahá no passado. Por isso que acho que esse título que Bahá'u'lláh deu para ele de mistério é o mais perfeito nesse sentido. A gente não consegue imaginar a posição de Abdu'l-Bahá. Não existe parâmetro, não existe como, né? A gente apenas temos que obedecer o que ele falou, temos que ser como ele, temos que ver como ele fez as coisas para fazermos perfeitamente, né? Bom, Martírio do Bab. Dize, nós veramente vos ordenamos em nosso livro a não vos colocardes acima daqueles de cuja estirpe apareceria aquele que é o bem-amado de todo o coração que discerne, e o objeto da adoração
dos habitantes da terra e do céu. Ademais, nós vos ordenamos, caso atingisseis a presença de Deus, a vos apresentar diante dele e pronunciar em meu nome estas poderosas e excelsas palavras. Sobre ti, ó glória de Deus, e sobre teus parentes, esteja a recordação de Deus e o louvor de todas as coisas, em todo momento, antes e depois de rim. Essa é a Sura da Recordação. É um texto inédito, né? Rim se refere na correspondência das letras em árabe por número, se refere a 68. E é uma alusão a 1268 do calendário muçulmano, né? Entre 1852 e 53 da nossa era. É quando o Bahá'u'lláh recebe a revelação do Siachal. Então, essa é a referência. E uma coisa importante aqui, e para mim, pelo menos, foi um sentimento diferente, Bahá'u'lláh revela como a voz do Báb, né? Então, parte do texto é Bahá'u'lláh que revelou, mas é como se o Báb estivesse falando. Então, aí vocês verem a unidade dos manifestantes gêmeos, né? Em nome Nascimento do Báb. Desculpe. Nascimento do Báb. Em nome daquele nascido neste dia, aquele que Deus fez ser o arauto de seu nome, o onipotente, o todo amoroso. Esta é uma epístola que dirigimos àquela noite, na qual os céus e a terra foram iluminados por uma luz que lançou seu fulgor sobre a criação inteira. Bem-aventuradas és, ó noite, pois através de ti nasceu o dia de Deus, um dia que ordenamos fosse a lâmpada da salvação para os residentes das cidades dos nomes, o cálice da vitória para os paladinos das arenas da eternidade, e o ponto do alvorecer do júbilo e da exultação para toda a criação. Então, no primeiro dia, né, seguinte à oitava lua nova, após o Nauruz, nasceu o Báb. No calendário islâmico, os nascimentos ficaram juntos, né? E quando foi adaptado, eles ficaram separados, e agora estão juntos de novo, né? Porque é essa noite que nasce o Báb. E depois nós temos, em seguida, a noite que nasce Bahá'u'lláh, né? Nascimento de Bahá'u'lláh. Ó Assembleia do visível e do invisível, exultai com júbilo extremo em vossos corações e almas, pois é chegada a noite para a colheita das eras e para a reunião dos ciclos passados. A noite na qual todos os dias e noites foram chamados à existência, e o tempo preordenado para esta revelação cumpriu-se a mando de quem é o Senhor de força e poder. Todo o júbilo à Assembleia no alto, ante o aparecimento de tão glorioso, tão magnífico Espírito. Dize, este é o alvorecer no qual a essência oculta e o tesouro velado tornaram-se manifestos. O alvorecer no qual a antiga beleza tomou a taça da imortalidade com as mãos da glória
e dela sorvendo primeiro, ofereceu-a então a todos os povos da terra, igualmente a nobres e humildes. Toda a glória, pois, a quem se aproximou desta taça, tomou-a nas mãos e dela bebeu, pelo amor de seu Senhor, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Bom, gente, essa é a Epístola do Nascimento, também uma epístola inédita, né? Que se refere ao nascimento de Baha'u'lláh, revelado por ele. E não tem muito o que comentar, né? Vocês meditam no coração, mas nada que a gente possa dizer pode chegar nem próximo do que ele em cada frase diz, né? Em cada palavra diz. Gente, então, para encerrar, este era o que eu queria compartilhar com vocês. É difícil trabalhar com um texto de compilação, porque a gente fica com o coração partido, porque se deixa um texto, não, mas esse é melhor, esse diz outra coisa. Foi muito difícil, foi muito arbitrário tirar, mas o meu papel era trazer para vocês alguma coisa, que vocês pudessem ter a motivação, o espírito para poder usar esse livro como um livro de cabeceira mesmo, né? E poder meditar nas suas vidas e renovar o espírito para a comemoração dos dias sagrados, que penso eu que vão ter outra dimensão na vida de cada um. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido Silvio, ótima e profunda apresentação dos temas do livro e trechos, tá? E com comentários. Fica aberto se alguém quer fazer alguma pergunta. Normalmente, ideal é pelo chat. Mas, enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta, se permite, o Silvio. Naquela parte inicial, você comentou que todas as coisas com a revelação de Baha'u'lláh, todas as coisas do passado ficaram do passado e tudo surgiu novo, renovado. Até acho que tem algum texto sobre, se pudesse falar um pouco sobre essa total mudança, essa transformação que aconteceu de um ciclo para outro, né? O ciclo adâmico, você citou, e agora com essa nova revelação. Chamou muito a atenção essa parte, incluindo datas, calendário, tudo novo. Pois é, Camille, acho que na história da religião, até Muhammad, você era dentro de um ciclo. Então, tudo que os profetas, Muhammad, Cristo, Zoroastro, Buda, Krishna, Abraão, Moisés, tudo que eles fizeram na vida, que eles revelaram, era para chegar nesse dia. Então, não que o passado findou, ele se consumiu. Quer dizer, o seu propósito foi atingido. Então, quando eu olho para o passado, as religiões do passado, eu olho como aqueles que tornaram possíveis esse momento, né? Que eles queriam estar aqui junto com a gente, né? Diz que alguns santos foram para o misterioso além chorando porque não puderam estar nesse dia. E a gente, por alguma coisa, por total desmerecimento nosso, né? Estamos aqui, né? Então, a consumação do passado está aqui. A gente olha para o passado com outro olhar. Até sob o ponto de vista da história, se olha a história de outra maneira. Não tem como olhar a história como uma eterna continuidade de ciclo. Então, não. Houve uma consumação de todo o propósito dos ciclos passados, que é o dia da ressurreição, né? Então, o dia do juízo final, né? Se é final, é final. Então, ele se consumiu. Acho que nesse momento, a gente vê a distinção da revelação de Baha'u'lláh no sentido da sua missão, né? E aí,
nada disso aconteceu no passado. Eles estavam querendo que Bahá'u'lláh se revelasse, não puderam estar aqui, mas preparar esse caminho para que nós possamos estar aqui. Tem uma pergunta da Janete. É um livro lindo, eu penso que tive a mergulhar um pouco mais no entendimento do calendário Bali, os dias sagrados. Silvio, quando você pode explicar um pouco mais sobre seu comentário? A vida se submete ao calendário Bali. Isso. Vamos dizer assim, nós todos os seres, somos finitos, né? Nós somos finitos em vários aspectos. Nós somos finitos, por exemplo, do ponto de vista biológico, né? Esse corpo que nós temos, uma hora vai se decompor, não vai mais existir. Mas somos finitos também em termos de memória. Quantas pessoas vão lembrar, depois que eu morrer, do que eu fiz? Se eu fiz alguma coisa? Poucos serão lembrados, né? Parece que a gente está condenado a uma inexistência da memória. Bom, mas isso nós, seres humanos. Mas a revelação de Deus nos traz uma transcendência, nos traz uma eternidade. Não uma eternidade apenas mística, claro que a gente sabe da imortalidade da alma, mas uma eternidade no plano da história, né? Porque nós estamos como aqueles, digamos, na parte da frente dessa história. Quando essa civilização atingir essa idade áurea, nós fomos, se Deus assim queira, que sejamos os soldados que ajudou a chegar a essa idade áurea. E seremos lembrados por isso. A gente não tem a dimensão agora, nesse momento, de avaliar o nosso papel na história. O meu professor de história, quando estudei, ele dizia assim: história só se avalia depois da longa duração, depois de muito tempo. Mas lá, aqueles que viverão daqui a alguns séculos, quando a fé estiver estabelecida plenamente e a civilização mundial alcançada, esse reino de Deus na Terra alcançado, nós nos eternizaremos nessa história, se assim Deus nos ajudar a sermos fiéis até o fim. Então, essa é a percepção que eu tenho, nesse sentido. Os dias sagrados são parte desse processo de cíclico, que nos lembra disso. Cada dia sagrado nos lembra do nosso papel agora nessa história. Isso é uma percepção pessoal minha, tá, gente? Não é uma lei, né? É uma percepção pessoal minha nessa relação que se tem com os dias sagrados, até de outras religiões. Seres, gostaria de expressar. Pode falar, por favor, Seres. Sim, aloha para todos. Gostei muito da explanação do Silvio. É mais um sentimento, né? Porque a gente tinha a Epístola do Rizvan e também algumas palavras do historiador Nabil, né? Que, inclusive, ele falava que os futuros historiadores teriam dificuldade em narrar o que aconteceu no Jardim do Rizvan. E, de repente, nos vem como um presente esse livro que eu já tive a oportunidade de ler e que é puro êxtase, né? São palavras de Bahá'u'lláh narrando o que de fato aconteceu ali, né? Então, realmente eu fiquei bastante maravilhada com esse livro que a Assembleia Nacional nos encaminhou e, de fato, deve ser realmente um livro de cabeceira, porque é muito profundo, né? Mas, assim, todas as epístolas que tem dentro são, assim, de uma elevação, um regozijo, né? Porque Rizvan
é pura alegria, né? Então, é maravilhoso a gente deparar com as palavras de Bahá'u'lláh, né, narrando esse momento tão estupendo na história religiosa. Obrigada. Obrigado pelo seu comentário e participação. Ou se as gravações de palestras como essas e lançamentos dos livros estão disponíveis? Onde? Sim, estão. Existe um canal de YouTube da Livraria Bahá'í, Editora Livraria Bahá'í. Se vocês procurarem, talvez a Rochelle possa até colocar um link aqui para a gente, quem quiser, já copiar. Não ir agora, porque ainda a gente está conversando aqui, mas depois pode copiar. Tem outros lançamentos de outros livros, todos disponíveis também. Parabéns pela apresentação, parece muito místico, elogiando os queridos ciclos. Relembrando, então, o livro está disponível, inclusive com uma promoção especial, que quem adquirir ganha aquele cartão, belo cartão de artístico de palavra de máximo nome, né? E também está disponível a inscrição e associação ao Clube do Livro. E daí todos os lançamentos a pessoa vai recebendo, ou pode também adquirir planos, modalidades que são de livros já do acervo, ou um misto, uma combinação de livros do acervo e lançamento. Todos estão disponíveis nesse link que aparece aqui também. Bom, aqui é o link do YouTube da editora. Mais algum comentário? Querem colocar mais algum comentário? Senão a gente vai seguindo para encerrar essa live de apresentação do livro Dias de Recordação, mais uma vez, para relembrar, que são coletânea de seleção dos escritos de Bahá'u'lláh para os dias sagrados. O link da Livraria Bahá'í, que está disponível. E Vanessa, Rochelle, se tem algum outro recado que eu esqueci, por favor, me ajudem. Senão, a gente agradece, querido Silvio, por se dedicar. Sim, o João Davi está mostrando o cartão. Isto, Janete mostrar o livro. A próxima live, Camille. Sim. Puti também tem livro. Não, vocês, a maioria, já tem o livro, hein? Só falta alguns poucos. Camille, fala qual vai ser o próximo. Eu posso falar alguma coisa, Camille? Por favor, sim, depois eu queria conto. Saber como é que faz para conseguir um autógrafo do palestrante. Você tem que viajar para Curitiba, se você não está em Curitiba. Próximo lançamento da editora é um livro muito esperado também. A Mites também está mostrando o livro. Próximo lançamento é um livro muito esperado que está prestes a já ser lançado, Luz do Mundo. Tá? São selecionadas epístolas de Abdu'l-Bahá, que é realmente um presente para todos nós, que é Centro Mundial Casa de Justiça disponibilizou, já foi traduzido, está praticamente pronto para ser entregue à comunidade. Então, fiquem atentos que logo temos esse livro Luz do Mundo. Tá? Não sei quem também viu o livro infantil Poderoso, que são 7 histórias de Abdu'l-Bahá totalmente ilustradas, um lançamento mundial que o Brasil participou, autores são de fora do Brasil, tanto das ilustrações como a adaptação das histórias e tudo. E aqui, aliás, no Brasil, a gente teve um sucesso absoluto na raiz da comunidade, comunidades indígenas, norte, sul, centro-oeste, nordeste, todo mundo aproveitou, movimentou os professores, aulas de crianças, as crianças pré-jovens, inclusive
nossa amiga Rochelle, da editora, compartilhou comentários dos autores quando viram as fotos daqui do Brasil, ficaram muito felizes, muito animados, pelo movimento que a gente conseguiu fazer. Alguns milhares dos livros foram publicados aqui, acho que cerca de 2.500 livros foram já publicados e quase maioria absoluta, assim, um pouquinho ficou, mas a maioria já foi distribuído em todo o Brasil. Algumas informações e propaganda para os próximos meses. É isso, Vanessa. Se não esqueci de mais nada, gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de todos e nosso querido Silvio. Foi ótimo. Obrigada, Silvio. Obrigada, Tchau, gente, gente. pela presença. Tchau, tchau. Adquiram o livro. Obrigada, Lapa. Lapa. Obrigada, Silvia. Vai lá, Vai lá, rapaz, um beijo a todos. beijo a todos. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Bom te ver, Vanessa. Bom te ver, Séries, Git, os amigos de Brasília. Muita saudade. Janeiro eu tô aí. Oba! Quero vê-las. Abraço, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui. Boa noite. Tchau.